Paz do Senhor, boa noite a todos. Essa missão da pastora Kátia não é fácil não, viu? Vocês se preparem aí, porque a qualquer momento pode chegar até vocês também. Me deu essa missão, na verdade entrou em contato comigo, né? Pediu que eu trouxesse uma reflexão relacionada a esse tema, né? Que é a mentalidade do reino para empreender. Fugi, né, pastora? Na última vez que ela falou, só que dessa vez não teve como fugir, tive que aceitar. Glória a Deus. Antes de tudo, eu gostaria de orar para dar início. Pai, nesse momento, Deus, eu oro a Ti. Deus, eu Te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar, Senhor Deus, na Tua casa mais uma vez, de estar, Senhor Deus, aqui na frente. E que o Senhor possa, Senhor Deus, Pai, me abençoar. Usa, Deus, a minha vida nesse momento. Que eu possa, Deus, transmitir, Deus, essa reflexão, Senhor Deus, para os meus irmãos. Fale, Senhor Deus, cada um deles, assim como o Senhor já falou comigo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, esse é um título muito forte, né? Falar sobre mentalidade do reino para empreender não é fácil. Mas se os irmãos que estão aqui essa noite, esperar que o irmão Elias que está aqui na frente, hoje o irmão Elias vai ensinar como ganhar dinheiro. Eu lamento dizer que não vai ser bem assim. Mas eu acredito que nesta noite algumas dicas, né, o Senhor tem para mim, para vocês. E dicas que serviu para a minha vida e graças a Deus, né, tem me ajudado bastante. Amém? Mas eu tenho 3 tópicos para falar essa noite, né? Que é gratidão, fé e coragem, né? São 3 tópicos muito fortes e que tem tudo a ver com esse título. Mas antes de falar desses 3, eu queria falar sobre empreender. Empreender é um sonho para a maioria de nós. E por muito e muito tempo eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora desde criança, né? E nunca deixei de sonhar. E quando eu comecei a trabalhar, isso brotou cada vez em mim a vontade de querer crescer, de querer aperfeiçoar aquilo que Deus tinha colocado na minha vida como o meu trabalho. Lutei bastante, né? E até hoje tenho lutado muito, Deus tem me abençoado, né? O primeiro tópico eu vou falar aqui sobre gratidão. Gratidão. Em tudo dai graças. Esse é um versículo que eu escolhi porque é um versículo muito na verdade é um versículo que eu encontrei que mais como é que é a palavra certa? Que mais na verdade encaixa com essa palavra, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Né? Amém. Por que eu quero falar primeiro sobre gratidão? Na minha vida, eu passei por algumas situações que eu não conseguia romper, porque eu estava sendo ingrato ao Senhor. E isso dificultava muito a realizar um sonho que eu tinha, que era de conseguir trabalhar para mim mesmo, conseguir montar uma empresa, conseguir, né, ter funcionários, né, conseguir crescer. E no ano de 2022, eu passei por muita dificuldade financeira, mas muita mesmo. Virou uma bola de neve ao ponto de que eu não sabia o que fazer, né? E eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma saída, o que eu posso fazer para me sair, né, dessa situação, né? E o Senhor me revelou que eu estava sendo ingrato, principalmente nos dízimos e nas ofertas. Eu dizimava um mês, outro não, dizimava 2, outro não. E isso atrapalhava, né, de conseguir aquilo, porque se eu não estava sendo fiel com o Senhor, né, dificilmente eu ia alcançar aquilo que eu sonhava. E a partir do momento que eu me posicionei sobre isso, né, o Senhor começou
a abrir as portas, né, de trabalho na minha vida. Mesmo ainda trabalhando para algumas outras empresas, o Senhor, ele veio abrir as portas para mim, de forma que eu tive que trabalhar mais para me honrar, né, os meus compromissos, as minhas contas. Essa era a verdade. No ano de 2022, eu tive que trabalhar dia e noite. Né? Foi um ano muito difícil, eu passei uns 6 meses trabalhando dia e noite para me honrar com os meus compromissos. Mas graças a Deus, né, o Senhor, Ele me deu essa oportunidade, por mais difícil que foi, né, de ter que ficar longe de casa o dia e uma parte da noite, chegando em casa meia-noite, mas eu consegui. Né? Depois que eu me posicionei, e o que o Senhor falou comigo, né, e abriu as portas para mim, eu comecei a entender que se eu fosse fiel com o Senhor ele ia me abençoar mais ainda. E aí eu passei a ser fiel ao Senhor nos dízimos, né, no ano de 2023, comecei a orar mais, comecei a entregar aquele sonho que eu tinha nas mãos do Senhor, e o Senhor veio me mostrar um certo dia que a gente estava em Peniel, acho que virada do ano de 2022 para 2023. Né? Teve um momento que a gente teve que falar com o Senhor, entregar nas mãos do Senhor os seus sonhos, e ali o Senhor falou comigo mais uma vez naquele lugar, assim como Ele tinha falado comigo desde lá no passado, quando eu participei do encontro, né? Que eu tinha que ter mais fé, né? Que eu tinha que continuar confiando nele, que Ele ia me ajudar. E assim eu fiz, né? Algumas pessoas mais próximas de mim, né, passaram a saber desse sonho que eu tinha e começaram a orar junto comigo, né? Um exemplo foi a pastora Cátia e o pastor Deusdete. Eu compartilhei com eles e assim ficou o ano de 2023 inteiro, né? Orando, né, confiando no Senhor, sendo fiel. E pela primeira vez na igreja, desde quando eu entrei na igreja em 2012, né, eu consegui ser fiel o ano inteiro, que foi o ano de 2023. Nos dízimos, né, e nas ofertas. O Senhor me honrou no final do ano, né? O Senhor me abençoou de uma forma que abriu as portas, e algo assim que só quem é próximo de mim sabe, né, explicar, né? Eu consegui abrir a minha empresa, eu consegui ter funcionários, apesar de não ter ficado o ano de 2024, né, e 2025 aqui em Águas Lindas, eu tive que sair, mas o Senhor me abençoou bastante, né? Eu queria falar de um outro tópico que seria relacionado à fé. Tem esse versículo aí que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Esse versículo aí, né, e essa palavra fé, foi algo que eu tive que exercer, né, bastante no Senhor. Mas assim, não só, a palavra que eu tenho para falar hoje para meus irmãos não é só ter fé, você tem que agir. Temos que agir, né? Se você tem sonho de abrir uma empresa, não é só ter fé. Temos que ter fé, sim, mas nós temos que agir. Temos que ter, temos que viver o nosso sonho, temos que viver os sonhos dos nossos filhos, né? Na minha casa, eu passei por um momento da minha vida que eu fiquei tão feliz, né, de sonhar junto com a minha filha, né, dela se formar, né? E assim, às vezes a gente se preocupa muito com os sonhos que a gente tem, mas existem pessoas próximas a gente que têm sonho que a gente pode ajudar, né? E eu fiquei muito feliz, sabe? É uma sensação tão assim, inexplicável de você ir numa formatura do seu filho, que aquilo eu não vou esquecer nunca mais, sabe? E foi fruto daquilo que o Senhor me abençoou, né, nos últimos anos, sabe? E eu acredito que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós, né? Basta a gente se posicionar com gratidão. Quando eu falo em gratidão, que foi o último tópico que eu falei,
é porque assim, muitas das vezes a gente esquece daquilo que a gente era lá atrás, daquilo que a gente viveu, né? Quanto sofrimento minha mãe sofreu, quanto sofrimento eu sofri quando eu era pequeno, quanto sofrimento cada um de vocês já sofreram quando era criança, né? E às vezes a gente mesmo passando por todas essas dificuldades, a gente passa a ser ingrato, né? Não tendo gratidão ao Senhor. E eu acredito que assim, devemos honrar o Senhor no pouco. O irmão sempre fala quando vem aqui na frente, né? Quando fala sobre dízimo e oferta, né? Nós temos que honrar o Senhor, aprender a honrar o Senhor no pouco, porque o Senhor se agrada disso e o Senhor nos abençoa. E Ele sabe que se a gente conseguir crescer financeiramente, a gente também vai ser fiel a Ele no muito, entende? A gente tem que se preparar, tem que se organizar para que essa bênção que o Senhor tem para cada um de nós, ela chegue até a gente. Não tem como ela chegar até nós, não tem como ela chegar até mim, até qualquer um de vocês que estão aqui, se você não se preparar antes, se você não se posicionar. Você tem que estar preparado, né? Você tem que estar com uma vida organizada, né? Por que não acontecia isso na minha vida antes? Porque eu vivia uma vida desorganizada, principalmente financeiramente, né? Eu gastava mais do que eu ganhava, né? Irmã Elisa, um exemplo, eu posso falar para você assim, irmão, o título e a mensagem de hoje é o quê? Não gaste mais do que você ganha. Aí você pode até pensar, irmão, você descobriu isso sozinho. Não, mas não é, mas é o básico daquilo que a gente, né, que a gente tem que ter, para a gente não se complicar lá na frente, né, não se complicar. Então, assim, a responsabilidade daquilo que a gente está vivendo, né, é fruto daquilo que você está plantando, né, que é aquilo que você está plantando. Então, aquilo que você planta lá na frente, você vai colher. Outro tópico que eu queria falar hoje aqui, e talvez seja o mais importante de todos, é esse aí, coragem, né? Eu coloquei esse versículo aí. Não fui eu que ordenei a você, não foi eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por muito tempo na minha vida, na minha caminhada aí, trabalhando, eu tinha muito medo, mas muito medo, né? O maior exemplo foi que eu trabalhei 11 anos em uma empresa, né? Eu já tinha capacidade de abrir meu próprio negócio, né? De empreender em algo relacionado àquilo que eu já fazia, mas eu tinha medo, E eu queria citar um exemplo, na verdade eu acredito que foi Deus que usou essa pessoa para falar comigo. Foi a pastora Kátia, um dia que a gente estava vindo de Peniel, eu falei para ela, pastora, aquilo que eu tenho tanto orado ao Senhor para que aconteça na minha vida, está prestes a acontecer. Surgiu uma oportunidade aí de a gente trabalhar na maior fábrica de remédios do norte de Minas, na Eurofarma, só que eu estou com medo. Eu tenho medo de largar tudo que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho aqui em Brasília e sair daqui e ir para um lugar que eu nunca fui. E provavelmente vou ter que levar minha família, essas coisas todas. Aí a pastora falou assim, meu filho, eu tenho uma palavra para você. Não tenha medo, tenha coragem, né? O Senhor, Ele está com você, Ele está nesse sonho, Ele está nesse propósito, né? E não precisa ter medo, já deu tudo certo. Ela falou isso para mim, já deu tudo certo. Aquilo me deu mais e mais confiança, sabe? Porque assim, eu estava indeciso do que fazer realmente, né? Eu estava trabalhando numa empresa muito boa, mas eu sempre sonhei e quando a oportunidade veio, eu não sabia mais o que fazer. Se realmente era vindo de Deus, né? E quando a pastora me falou isso me confirmou que realmente o Senhor, né? Era uma porta que o Senhor estava abrindo para mim. Então, assim, o Senhor, Ele usa as pessoas para falar com a gente, né? Basta a gente, como eu já falei mais uma vez, se posicionar em oração, se posicionar confiando no Senhor. Deus, Ele usa as pessoas para falar conosco, né? E assim como usou a pastora, né? Então, assim,
Esses 3 tópicos fez parte da minha vida nos últimos, na verdade, sempre, mas principalmente nesses últimos 3 anos, né? Que é gratidão, fé e coragem, né? Sem esses 3 tópicos aí, eu não conseguiria estar onde eu cheguei, né? Hoje eu tenho minha empresa, tenho um sócio, sim, almejo a crescer mais e mais ainda, né? Mas que tudo isso que Deus Ele colocou nas minhas mãos, que seja para abençoar o Senhor, que seja para abençoar a casa do Senhor, que seja para ajudar, né, os meus irmãos, a obra do Senhor, né? Eu sempre falo que a gente que trabalha, eu até comentei com o pastor Rodrigo outra vez que eu vim na casa dele, sobre questão de alguns orçamentos, de algumas coisas que a gente que trabalha com isso faz muitos orçamentos e as pessoas não dão retorno, né? Você perde muito tempo fazendo essas coisas. Aí, o pastor falou assim, não, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então assim, você tem que procurar pessoas certas para conversar sobre isso, sobre esses tipos de assunto, né? Não é só sonhar, você tem que tomar cuidado. Mas a pessoa certa que você tem que falar realmente é com Deus. Deus, ele vai, com certeza, ele vai falar com você em oração, ele vai falar com você numa pregação, ele vai usar uma pessoa para falar com você. E eu sou muito grato a Deus, porque graças a Ele hoje eu tenho uma casa muito boa, hoje eu tenho, né, graças a Deus que o Senhor tem me abençoado com um trabalho que eu amo, eu gosto do trabalho que eu faço. Então assim, irmãos, não seja ingrato, assim como o primeiro tópico aqui, pela vida que você tem hoje. Agradeça ao Senhor se você está trabalhando para alguém, trabalhando numa empresa, num supermercado, em uma farmácia, em qualquer lugar que você esteja trabalhando, seja grato ao Senhor, porque seja grato e confie nele, porque Ele vai realizar seus sonhos no momento certo. É só você entregar nas mãos deles que vai dar certo, né? Continue com fé, né? E no momento certo, tenha coragem, assim como eu tive. Eu poderia ter tido essa coragem bem antes, mas eu acredito que foi do Senhor, no momento certo, né? Eu tive essa coragem e ouvi a voz do Senhor. Não sei quanto tempo eu já falei. Eu tenho uma mensagem para deixar para os irmãos. Eu escrevi aqui, um momento. Amém, Senhor. Quando você decidir colocar Deus em primeiro lugar, trabalhar com excelência e agir pela fé, o empreendimento deixa de ser apenas uma fonte de renda e se torna uma ferramenta para cumprir um propósito. Empreender no reino é entender que o lucro é consequência, o propósito é a missão. Quando Deus é o sócio principal, a prosperidade alcança todas as áreas da sua vida. Amém? Assim eu encerro essa pequena reflexão, mas com muita gratidão em tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Na vida da minha família, e que o Senhor possa... eu tenho muitos e muitos sonhos ainda a realizar, mas todos estão nas mãos do Senhor. Eu confio nele. E assim, peço que os meus irmãos acreditem, né? Se você tem sonhos, acredite no Senhor, entregue na mão do Senhor, ore a Ele. No momento certo, Ele vai realizar na vida de cada um. Amém? Amém. Palmas para Jesus, irmão. Deus abençoe, meu filho. Amém.